Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito de um trabalho que nós realizamos aqui na região, numa lavoura de soja, tá? Um produtor aqui da região, onde nós fizemos um monitoramento de doenças utilizando o apoio de imagens multispectrais. Compartilhar com vocês alguns slides que eu preparei para que a gente possa em cima deles estar conversando e explicando. Então, como eu já comentei, esse trabalho foi um monitoramento de doenças de soja com auxílio de imagens multispectrais, né? Nesse trabalho, nós realizamos esse levantamento numa soja plantada em janeiro de 2026, e os estágios fenológicos que nós estudamos foram entre R5 e R8, ou seja, durante a fase reprodutiva já da cultura, né, enchimento de grãos. A área mapeada foi uma área de aproximadamente 36 hectares, e para realizar a coleta das imagens, nós realizamos 5 voos com drone de coleta de imagens, com um espaçamento de entre voos de 7 dias, né? Então, toda semana nós íamos até a fazenda, realizávamos o levantamento de imagens e também já realizávamos a inspeção de campo, né? O objetivo desse monitoramento, então, foi avaliar a biomassa e a sanidade foliar durante essa fase de enchimento de grãos, que é uma fase bastante importante e definitiva, né, na produtividade. Identificar focos de mato competição tardia, né, devido a alguma falha de controle. Mapear a variabilidade da maturação, também para poder diagnosticar se o talhão inteiro poderia ser colhido numa única data ou se haveria necessidade de uma dessecação para uniformizar essa maturação para colheita, possibilitando a colheita, então, em uma única data. E também identificar alguma deficiência nutricional ou algum distúrbio fisiológico que porventura estivesse acontecendo nesse talhão. Nós utilizamos como equipamento para coleta de imagem um drone Mavic 3 multispectral, do fabricante DJI. Também com o auxílio do software do próprio fabricante, né, o software DJI Terra, nós realizamos o cálculo, ou melhor, o software já faz o cálculo para nós, né, dos índices vegetativos e quais foram os que nós utilizamos. NDVI, para a leitura da biomassa, o NDRE, para verificar a questão da sanidade foliar, e o GNDVI, para identificar a atividade fotossintética, né? Então, em cada uma das coletas de amostra de imagens no campo, né, cada vez que nós íamos no campo, nós retornávamos ao escritório e realizávamos essa análise utilizando esse software que gerou imagens para a nossa análise ao longo do tempo, ao longo de 5 semanas, né? Durante essas visitas, nós também realizamos as inspeções de campo, que é um caminhamento aleatório dentro da área, procurando identificar pontos com incidência de doenças, pragas, deficiências nutricionais ou distúrbios fisiológicos e também a presença de plantas daninhas, né? Realizávamos a amostragem, fazíamos a contagem, enfim, identificação a campo, e se necessário, essas amostras vinham para o laboratório para que fosse realizado o diagnóstico completo. Como eu já comentei, né, os índices que nós utilizamos foram para medir biomassa, sanidade e atividade fotossintética. Durante os voos, os parâmetros, do equipamento foram esses que estão nesta tabela. Então, a altitude média ficou acima de 100 metros, né, possibilitando boas imagens, como a gente vai ver posteriormente. O número de hectares coberto em cada imagem, né, em cada voo, melhor dizendo, aproximadamente 30, depois os outros ficaram em torno de 35, os dois últimos com 38 hectares coletados, né? Sempre a gente faz um mapeamento para o voo do drone, considerando uma área um pouco maior daquela que realmente vai ser aproveitada, né? Para evitar inclinação ou qualquer reflexo de dias onde o sol
tem nuvem, o céu está com nuvens e acaba comprometendo um pouco a qualidade da imagem. Como o nosso objetivo era comparar durante 5 voos consecutivos, as imagens elas deveriam ficar o mais parecidas possível, né? Ou seja, nós tentamos manter a mesma uma altura média bastante uniforme e também o número de hectares. Aqui na terceira linha nós podemos ver quantos centímetros no terreno representava cada pixel, né? Então, cada pixel representou bem poucos centímetros. A gente pode ver aqui em torno de 3, né, na média, 3 centímetros representando cada pixel. E os parâmetros de altura e de desvio, né? Desvio de altitude e desvio na horizontal, né? Durante a coleta dessas imagens, em relação ao georreferenciamento, qual que foi esse desvio. Lembrando, só também acrescentando o detalhe, que nós utilizamos uma base RTK2 da própria DJI, que nos dá uma precisão muito maior nos nossos levantamentos. O equipamento ele já tem uma RTK acoplado, mas nós preferimos sempre usar uma base porque a cobertura de satélites fica bem melhor, né? A gente consegue fazer esse trabalho de levantamento com mais de 30 satélites, né? Então fica com uma precisão muito boa, né? Precisão na casa dos centímetros. Bom, durante as inspeções de campo, né, para diagnóstico, nós identificamos uma das doenças, o podridão radicular do fusário, né, que é um complexo causado pela espécie fusária, né, mas em baixa incidência e baixa severidade. O que significa isso? O impacto foi muito pequeno, né? Apenas algumas plantas tinham um pouco de sintoma, algum pouco de necrose no interior da haste, que nós depois vamos mostrar aqui uma foto, e com pouco impacto na produção. Também identificamos ferrugem da soja, né? Só que nesse caso com alta incidência, então todas as amostras que nós coletamos durante esse período, 100% das amostras tinham presença da ferrugem, mas em baixa severidade, ou seja, a área foliar que estava comprometida pela ferrugem foi muito pequena, abaixo de 5%. Mesmo assim, ainda houve um efeito nas plantas, porque elas se mostraram um pouco estressadas, como a gente vai poder constatar através das imagens. Também identificamos septoriose e crestamento de cercóspora, também 2 fungos. Normalmente são doenças que dão no final do ciclo da soja, já na fase final de enchimento de grãos, e quando como nesse caso, baixa incidência e baixa severidade, como foi o que nós encontramos, menos de 5%, o impacto também é bem pequeno, né? Não tem um grande prejuízo na produtividade das plantas, né? Embora essas doenças sejam transmitidas por semente, né? Então é possível que a gente encontre elas depois nas sementes colhidas. E não foi identificada a presença de insetos ou de nematóides, tá? Foi o resultado das inspeções de campo. Então, como a gente pode ver aqui, isso aqui são plantas apresentando sintomas de fusariose. Na parte aérea é bem característico esse sintoma de necrose internerval, ou seja, as folhas apresentam entre as nervuras tecido do limbo foliar que morre, né? Começa a ficar amarelo e depois ele seca. Esse sintoma aqui é conhecido como folha carijó. Para quem já viu no campo, sabe que ele é um reflexo de algum tipo de distúrbio, né? Pode ser biótico ou abiótico, que está acontecendo na haste, né? Aqui na foto do meio já vê folhas mortas por causa dessa doença. E quando a gente faz a coleta de plantas e abre a haste, né, longitudinalmente, a gente consegue observar no interior da haste o tecido necrosado. Então, esta planta bem da esquerda, onde nós abrimos a haste, ela está sadia, né? A gente não consegue observar nenhum sintoma de necrose. E essas outras 2 plantas do centro aqui da direita, com esse sintoma, esse escurecimento do córtex da medula, da haste, onde constata aqui a presença da doença, né? Todas as amostras que nós coletamos, além da diagnose no campo, né, diagnose visual, nós trouxemos também para o nosso laboratório para realizar o isolamento e comprovar realmente que o fungo que está presente nas lesões é o
fungo causador da doença, nesse caso foi o Fusarium. Também identificamos crestamento de cercóspora e Septoria glycinis, né, que é o causa septoriose. Vocês têm aqui, eu fiz um scanner das folhas, a gente pode ver aqui sintoma característico, né, necrose no limbo, e aqui essas manchas causadas pela septória aqui no tecido das folhas. Tá? Em relação à ferrugem, nós identificamos no campo, mas para ter certeza, nós precisamos observar as lesões numa lupa ou no microscópio, né, para poder identificar essa estrutura reprodutiva do fungo, que nos dá a certeza, né? Mas no campo mesmo é possível fazer isso. Aqui nós, utilizando o nosso sistema de imagens do microscópio, nós fizemos o contraste por luminosidade e a gente consegue ver os pontos mais claros aqui, são os pontos onde tem a presença da lesão da ferrugem, né? Então, à esquerda, a folha, numa imagem que é olho nu, a gente consegue ver as manchas, e aqui à direita, a imagem coletada processada no software do microscópio, onde mostra os pontos mais claros na presença da lesão. Aqui abaixo à esquerda, a gente consegue ver os pontos com as lesões de ferrugem. Nesta foto da direita, acima, a presença das urédias, né, com os uredosporos na superfície aqui. E quando nós fizemos algumas lâminas para olhar no microscópio, né, com 400 vezes de aumento, a gente consegue ver os esporos da ferrugem, constatando, então, a presença da doença. Também nós realizamos um estudo, que é um procedimento da GR Digital, que nós adotamos como nesses casos de monitoramento de áreas de produção, de coletar vagens, uma amostra de vagens no campo e realizar a sanidade dessas sementes antes da colheita, ou seja, durante o processo de enchimento dos grãos, em que o grão está verde ainda, com muita umidade, mas a gente sabe que para algumas doenças essa fase ela já é uma fase onde os fungos, né, que atacam sementes, eles já começam a se instalar. E nós realizamos então coletas, todas nas visitas, né, e realizamos sanidade de sementes. Eu trouxe aqui uma amostra do que nós encontramos nos meios de cultura, onde nós realizamos a incubação dessas sementes. Então, nós encontramos aqui, vocês podem ver nessa cor mais marrom, são bactérias, né, são colônias de bactérias que se desenvolveram a partir desses grãos, dessas sementes, né, ou grãos ainda verdes, e esses cinzas são fungos, né. Então, depois, nós identificamos que são os mesmos fungos que estavam acontecendo nas folhas, né, Cercospora, Septoria, enfim, são fungos que já vão se instalando na superfície do tecido da vagem e vão para a semente depois. Tá? Então, esse é um procedimento da nossa rotina para poder, quando necessário, realizar controle, enfim, ou a necessidade de uma patologia de semente após a colheita. Na inspeção de campo realizada para verificar a questão nutricional ou de plantas daninhas, como já tinha comentado, o único ponto que nós identificamos foi uma faixa dentro da área onde havia uma fitotoxidez, provavelmente houve um erro de cálculo, né, na preparação de alguma cauda, ou alguma mistura de tanque inadequado, ou algum tanque contaminado, acabou queimando bastante as folhas da soja nessa faixa. Né? Mas nenhum outro sintoma na área de deficiência nutricional, ou distúrbio fisiológico, ou algum tipo de fitotoxidez, alguma coisa do tipo. Né? E como eu já havia comentado, também não tinha plantas daninhas na área. Então, um bom controle do mato. Entrando nas primeiras imagens aqui, para a gente já começar a falar um pouco, essas são as imagens que são chamadas de imagens RGB, ou seja, são imagens nos comprimentos de onda que o olho humano consegue enxergar. Tá? Então, essas são as cores normais que a gente está habituado a observar no campo. Né? Esse é o ortomosaico RGB. Então, aqui no primeiro levantamento, aqui
ao centro acima o segundo, aqui o terceiro levantamento, quarto levantamento e no último levantamento, como a gente pode observar pela mudança de coloração, né, na área do talhão, foi acompanhando a maturação das plantas. Então, no início, as plantas estavam bem verdes, depois elas foram começando a ficar mais amareladas, né? Começa a haver a senescência natural dos trifólios, né? Aqui já mais um pouco amarelado e aqui já praticamente sem nenhuma folha, fica bem marrom mesmo, né? Um detalhe interessante para chamar atenção, pode surgir alguma dúvida, essas manchas que aparecem nessa lesão do segundo aerolevantamento são devidas à presença de nuvens no céu, né? Como esse mosaico, né? É um mosaico de fotos onde o software ele faz essa renderização que se chama, né? Ele une as fotos todas, transformando em uma única imagem. É possível em dias que tem muita nuvem no céu, né? Na medida que o equipamento ele vai se movimentando e coletando as imagens, em alguns casos pega um pouco de sombra e acaba virando esse mosaico aqui. Nada que dificulte muito, mas é bom cuidar, por isso é importante sempre fazer esses levantamentos no mesmo horário, na mesma altitude, né? Principalmente no mesmo horário para que o sol esteja sempre nos dias onde é feito um levantamento sequencial como esse, o sol esteja sempre na mesma posição, né? Para evitar esse tipo de problema. Um outro mapa que é gerado através dessa análise é o mapa de altitude, né, que é o zoneamento de altitude do terreno, que a gente pode ver comparando com a escala, né, de altitude. Então, o terreno que foi feito o levantamento, ele foi de 1.099 metros até 1.132 metros. De, é, pode surgir a dúvida, mas como 1.000 metros, né? Não, é que aqui a região fica a 1.000 metros de altitude, né? Então ele faz, como é geograficamente referenciado, ele dá a altitude do local, né? E dentro do local ele faz essa diferenciação dos pontos dentro da área. Então, como aqui a região de Guarapuava tem 1.000 metros de altitude, ele fez o cálculo dessa forma. Então a gente pode ver aqui onde está azul no mapa, fica na faixa dos seus 1.100 metros, né? Quanto mais escuro, mais baixo. E indo para o vermelho, né? Passando pelo verde, pelo amarelo, são pontos mais altos, né? Então aqui essa parte do terreno é a parte mais alta, né? Que fica aqui nessa faixa das 1.020 metros, mais ou menos. A copa das árvores aqui fica em vermelho, que é o local mais alto, né? Onde o drone acabou pegando um pouco de foto da copa das árvores. Aqui tem um mato aqui perto, né? Então é algo que cada vez que calcula os índices vegetativos, a gente também tem a possibilidade de verificar a altitude do terreno. Bom, então, em relação ao primeiro índice, né, que vai vir a seguir, que é o NDVI, que mede a biomassa, nós observamos que o diagnóstico foi que a soja estava saudável, dossel denso e com alto vigor, né? Até pela própria fase, esse índice mede, como ele mede a biomassa, normalmente, quando se mede já na fase reprodutiva, onde o dossel já está fechado, já tem muita folha, ele dá esse tipo de diagnóstico, né? Não tem muita diferença. Com o passar do ciclo, né, chegando mais próximo de R6, começou o amarelecimento natural e queda, e aí naturalmente o índice foi caindo, como a gente vai observar. Em R7, já o dossel bastante amarelado, já com o início de senescência natural das folhas. Então, aqui a gente pode ver nessas imagens, essas são os índices vegetativos de NDVI. Então, comparando com a escala, né? Então, a escala vai de -1 a 1. A gente compara a cor com a escala e a gente tem uma ideia dessas diferenças para poder investigar o porquê que acontecem as diferenças, né? Então, no primeiro aerolevantamento, foi aquele onde o dossel estava bem verde ainda, nós temos o índice 1, o próximo de 1, né, bem vermelho. À medida que nós fomos avançando durante o ciclo, no segundo aerolevantamento e terceiro, também vermelho, mas já aparecendo algumas manchas amarelas. Aqui no quarto aerolevantamento, a gente pode ver que a escala já caiu bastante para próximo do amarelo, então já
mostrando já a senescência das plantas, né? Começaram a maturar, enfim. E no quinto aerolevantamento já estava bem aqui embaixo, o índice bem abaixo de 0,5, já indicando bastante senescente. O importante aqui é observar a uniformidade dentro do talhão, né? Quando se tem algum tipo de problema, de falha, de morte de planta, como ele mede dossel, né, mede biomassa, apareceria nessas imagens aqui, mas como estão muito homogêneas, a gente não consegue ver nada, tá? Então o desenvolvimento estava bem, muito bom. Em relação ao outro índice, que é o NDRE, que mede a sanidade foliar, que é o que mais nos interessa, né? Nós podemos observar que houve um estresse moderado em função da infecção da ferrugem, né? Então, isso levou, ao longo do período em que nós observamos, né, com o aumento gradativo da ferrugem, houve uma diminuição do índice NDRE entre os estágios R5 e R7, como a gente pode ver nessas imagens, né? Aqui a escala é um pouquinho diferente, ela continua indo de -1 a 1, mas as cores são um pouco diferentes. Aqui, como ele indica um nível de estresse, né? Quanto o verde, quanto mais escuro, mais estressado vai estar a planta. Então, a gente pode ver aqui no primeiro aerolevantamento, onde a incidência de ferrugem estava bem próxima de zero, o índice de NDRE está um pouco mais alto, próximo do amarelo. À medida que foi avançando, lembrando que entre cada um dos levantamentos tem uma semana. A ferrugem é uma doença que evolui muito rápido, né? Questão de em condições favoráveis de umidade, temperatura, nível de inóculo, ela em 15 dias a lavoura passa de verde para totalmente desfolhada. Então, nesse caso, como a incidência estava baixa, a evolução da doença foi um pouco mais lenta, mas a gente pode ver aqui um, um índice NDRI mais alto, depois ele foi descendo, desceu mais um pouco, e aí ele ficou já no quarto e quinto aerolevantamento, o índice já estava bem escuro, muito próximo de zero, ou seja, uma queda no índice em função da infecção pela ferrugem, né? Ela estava causando um pouco de estresse nas plantas, sim. Como embora a incidência estivesse alta, ou seja, toda a planta tinha, a severidade estava muito baixa, abaixo de 5%, então não chegou a causar uma desfolha importante que causasse algum tipo de perda de produtividade. Tá? Mas é interessante porque mesmo num nível baixo de doença, mesmo assim nós conseguimos, através das imagens multispectrais, a gente consegue ter um bom diagnóstico, dá para a gente identificar que algo de errado está acontecendo com as plantas, porque elas estão mostrando um certo estresse, né? E o último índice, que é o GNDVI, que indica atividade fotossintética, como esperado, né, ela indicou um alto vigor fotossintético em R5, com a queda natural do índice à medida que que as plantas foram maturando, né, próximo R6 e R7, que a gente vê aqui, ó. Aqui a escala também, a gente tem que lembrar que a gente tem que olhar a escala para interpretar. O índice aqui no primeiro levantamento ele estava próximo de 1, né? Então com bastante atividade fotossintética, à medida que foi avançando o ciclo, esse vermelho já foi começando a ficar um vermelho mais fraco, então o índice já foi caindo para próximo de 0,5, que é o que aconteceu aqui no quarto e quinto aerolevantamento, quando as plantas já estavam em R8, por aí, já bastante senescentes as folhas, então o índice já caiu bastante, e indicando, né, a maturação do... Voltando um pouco, eu insisto, é a questão da uniformidade da área, tá? Isso é importante observar. Embora o índice esteja diminuindo, mas é uma diminuição em função de uma característica natural. A final de ciclo, as plantas vão maturar e a coloração vai mudar mesmo, tá? Aqui eu trouxe algumas imagens para que você tivesse uma ideia mais assim, uma ideia mais ampla da área. Aqui nós temos o estágio fenológico R5, então a área bem verde, foi no início do trabalho. Depois em R6, quando ela já começou a amarelar. Em R7, R8, já bem sem folha, já tinha havido a queda, né? E aqui uma imagem aérea tomada com esse drone que a gente utiliza. A gente pode ver que a maturação bastante uniforme dessa área, né? Sem muitos problemas aí.
Hoje era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Agradeço a quem ficou assistindo o vídeo até o final. Gostaria de lembrar que qualquer dúvida, sugestão ou crítica pode ser deixada nos comentários do vídeo ou pode ser enviada para o nosso e-mail, que é grvegetal@hotmail.com. O nosso canal do YouTube é esse, né, GR Vegetal, e também temos um perfil no Instagram, que é @grvegetal, onde também pode ser feito algum comentário lá em relação ao nosso trabalho. Também, quem tiver interesse em entrar em contato conosco, é só mandar um e-mail e a gente responde o mais rápido possível, tá? Obrigado novamente e até um próximo vídeo.